MF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP está convocada a Conferência de Líderes. Ora, vivam. Bem-vindos. Semana. Novamente. Bem, então, já Natal. Longa, outra semana. Já se passou. Passou bem, comeram muito bacalhau. Foi bom. Espero que sim. Todos vocês. Se está com uma copa, uma fatiota toda gira hoje. Se ganhar prémios tem uma responsabilidade. É verdade, não falámos. Por acaso não falámos a semana passada, mas temos entre nós, não é por acaso, aliás, um dos motivos por ter chegado onde chegou é precisamente estar aqui. Não é? Foi depois do podcast. Obviamente, Verdade. nunca tinha sido eleito The Best CEO no The Best CEO Awards. Não. Pois não? E foi este ano. Eu fui na minha categoria, não é? Portanto, liderança. Da categoria de CEOs que participam em podcast. Em podcast. E os CEOs que conseguem passar mais de 15 minutos com o Miguel e com o Paulo. Pois. Só conheço 2. Coitado. Agora está. Não, foi um bom reconhecimento. Eu acho que foi. Mas o reconhecimento justo é um grupo de pessoas, não é o Nelson? Porque o Nelson. E tem muito a ver com a conversa da semana passada. Sim. Eu acho que é sim uma grande característica dos novos líderes. Não, e um bocadinho na sequência do que o Hugo dizia há uma semana atrás. Eu acho que dependendo muito dos outros, e nós dependemos muito dos outros, daqueles que trabalham connosco e daqueles que trabalham com eles, será aquele que souber primeiro escolher melhor, ou seja, que competência é que esta pessoa no Medical Affairs me traz, no Finance, em cada uma das áreas, o que é que eu valorizo mais aqui, o que é que eu procuro. Mas era isso mesmo que eu queria perguntar. Eu acho que Mr. The Best. Era isso mesmo que eu queria perguntar, o que é que procura? Nós estivemos aqui... Há um valor que eu gosto muito, que é a lealdade. Esse é um valor pré-companhia. Ou seja, pessoas não leais, pessoas não honestas, pessoas não justas, eu acho que não tem lugar, na minha certamente, a trabalhar comigo muito menos. Mas isso são os valores próprios de cada um. Mas nós trabalhamos com as pessoas com que nos identificamos. Mas quando no fruta, ainda não sabe. Sim, mas também podem durar pouco ou muito. Não é? É uma variável que nós podemos gerir dentro das organizações. Mas eu o que procuro nos dias de hoje, para além destes valores que eu acho que são intrínsecos e básicos, ou tem ou não tem. Se não tem, não faz sentido ter ao pé de mim. Mas, quer dizer, no trabalho, com os amigos, com a família e com tudo o resto. Depois há tudo o resto, são as competências que nós queremos ver na prática. Falamos da adaptabilidade. Eu acho que a comunicação resiliente e a resiliência, claramente. O facto, acho que o saber, o Hugo falou a multidisciplinaridade na semana passada. Eu acho que isso nós falávamos muito, que eu acho que era trabalhar em equipa no passado, mas eu acho que de facto é ser multidisciplinar e saber aproveitar o melhor de cada disciplina ou de cada área. E são pessoas que eu quero. Há outro ponto que eu acho que as pessoas nunca se podem esquecer do resultado. Ou seja, nós cultivamos muito o processo para chegar a determinado ponto, mas temos que valorizar o chegar a determinado ponto. Continuo a achar. E depois eu acho que há a humildade que falámos, e a humildade eu acho que está muito ligada a uma coisa que se chama accountability. Eu não quero ao meu lado pessoas, eu tenho uma pessoa que erra, mas que seja accountable, eu acho que é mais forte que responsável, mas que seja accountable, ou seja, perceba que aquela é a função dela, que ela deu o seu melhor, tentou e aprendeu no final mesmo tendo cometido um erro, do que aquele quando as coisas correm bem é sempre o tipo que aparece, quando as coisas correm mal é sempre a culpa do Hugo. Não é? E nós temos normalmente a culpa é do Hugo. Também cansado. Não é um erro da pessoa, a pessoa não tem culpa. Mas eu acho que esse eu acho que é uma competência que já vem, não é de agora. Ou seja, vai cada vez ser mais evidente. Porquê? Porque aquilo que nos diferencia muito agora vai ser a soft, cada vez mais, já era. Portanto, começa a ser muito mais subjetiva a avaliação das pessoas. Portanto, accountability é a pessoa que assume aquela função como sua, aquela responsabilidade como sua, aquela equipa como sua, a capacidade de tomar decisões e as consequências. É muito engraçado porque a semana passada, Miguel, dissemos aqui uma série de vezes que sim, mas isso já era, e agora? O Nelson acaba de dizer outra vez a mesma coisa. Isto sempre foi. Ou seja, nós estamos aqui a falar dos skills do próximo ano, o que é que as pessoas que querem fazer carreiras fulgurantes, nesta e em qualquer outra indústria, na verdade, devem ter em conta,
E estamos a concluir que não é muito diferente do que sempre foi? Não, estamos a concluir que há uma evolução em relação àquilo que se tinha antes. Não acho que seja uma diferença radical, é uma evolução, não é uma Mas revolução de ritmo? de muitos De skills. intensidade. De intensidade, de ritmo, falámos da curiosidade, falámos da experimentação, falámos de várias coisas. Eu, por exemplo, quando olho para um cargo, uma pessoa, num recrutamento, numa promoção, quer que seja, pronto, asseguro-me que os hard skills estão lá, pronto. Depois começo a ver que tipos de experiências a pessoa teve na vida. Não, e quanto mais experiências teve, quer dizer que sejam sempre positivas, mais eu sei que tem a capacidade para se adaptar a ambientes diferentes. Depois, a sua autoconsciência, que eu acho que é muito importante numa pessoa. A pessoa ter ser consciente do que sabe, que não sabe, as limitações, para onde pode ir. Isso é... Depois tem a ver um bocado com a humildade que se falou, mas pronto, o autoconsciente. E o tal de curiosidade que eu falo, perceber se as pessoas, como é que se vêm a fazer coisas diferentes e como é que reagiriam hoje estão como brand manager e amanhã digo-lhe, olha, vai desenvolver um projeto que me está a passar aqui pela cabeça de business excellence numa área específica. E a pessoa não diz, não, mas eu sou brand manager. Não é? É isto que nós temos que perceber e perceber que isso não é um retrocesso, são vários passos dentro da organização que pode chegar. Hoje pode chegar ao topo da organização pessoas vindo de variedíssimas áreas diferentes. Antigamente vinham sempre de uma ou duas áreas específicas, porque as hard skills tinham uma componente que determinava o posto, não é? Hoje não. Hoje pode chegar a pessoas que começaram no Market Access, que eram boas a fazer contas, e de repente podem chegar lá. Porquê? Porque se desenvolvem todas estas componentes e inclusive se conseguem agregar à volta deles pessoas a trabalhar para o mesmo efeito, podem chegar lá. Pode chegar uma pessoa de letras, como pode chegar uma pessoa de ciências, como pode chegar uma pessoa de gestão, um médico, um farmacêutico, um arquiteto, o que seja. Já não é tanto a base do hard skill, mas as tais componentes de soft skill. E é isso que nós devemos, eu pelo menos é onde me concentro. Já falámos isto aqui uma vez, algo que aconteceu entre mim e o Nelson, quando trabalhávamos junto, que é a uma certa altura que eu lhe digo que ele só ia compreender aquilo quando tivesse um filho. E ele depois um dia mais tarde vem-me dizer, pois agora já percebi o que me quer dizer. É exatamente isto, é viver coisas completamente diferentes e saber que as viver e saber tirar as coisas dele, não é? E isso só se faz com vida. Portanto, eu acho que se deve ir à procura das pessoas com vida, das pessoas que na faculdade fizeram 3 ou 4 coisas diferentes, que não é que se arriscaram a ir para o estrangeiro fazer com aquilo. É tudo isto que nos vai... Hoje somos muito mais abertos, eu sou pelo menos muito mais aberto e muito mais atento à pessoa, ao componente total da pessoa, do que ao hard skill e àquilo que eu preciso. Agora, tudo o que o Nelson disse é correto. Se não for leal, certo, para o raio que o parta. Se não souber respeitar os outros, pior ainda. E essas coisas... temos sempre que ir continuar. Se não é, por exemplo, há uma coisa que há 15 anos, 20 anos era a buzzword dos headhunters. Hoje, se não tivermos, a gente nem olha para ele. Resiliência. Lembro-me que 20 anos resiliente, temos a vir à procura dos resilientes. Pois, se não forem, é que nem sequer entra na equação já, não é? Não se pede isso agora num job description, um currículo para pessoa, não se para. E que resiliente. Bem que sejas, não é? Porque senão não estás aqui a fazer nada. E isso é importante. Desculpa. E outra capacidade de autonomia, que é muito difícil. É perceber se as pessoas são capazes de ser autónomas. E isso é muito difícil porque há pessoas que não são capazes de ser autónomos, são excelentes em uma data de coisas, mas não são capazes de ser autónomos. E eu penso que o futuro, eu sou daqueles que me estou a afastar, não é? Pela minha reforma, mas que o futuro depende muito de autonomias.
próprias, não é autonomia, é autonomias próprias, ser autónomo, saber se desenvolver sozinho, saber ir à procura do conhecimento, saber perceber qual é o caminho que tem que fazer, ser autónomo. E isso nós, desde miúdos, pelo menos a minha geração, fomos muito habituados a ser dependentes. E a autonomia é o corte com a dependência. E eu acho isso das coisas mais difíceis de um ser humano atingir, mas é talvez a mais-valia que eu vejo e que eu adoro ver nas gerações mais novas, que estão muito mais preparados para ser autónomos do que nós, por razões diferentes geopolíticas, de educação, o que seja. Isso eu acho que é das coisas mais pensar por si. As pessoas devem ter os valores, mas ser autónomo, não é? Ir à procura do mundo, elas, e não deixar que o mundo as venha buscar. Ou que alguém lhes diga, tens que ser assim. Isto é muito interessante. Para já não me esqueço que temos aqui um tema pendurado da semana passada, que é aqui entre o Hugo e o Miguel. Vamos já lá, mas não resisto a fazer este transfer do que o Nelson e o Miguel estiveram a dizer. E nós continuamos aqui à volta das soft skills, e eu quero lhe pedir desculpa por causa das pós-graduações, do mestre, porque isso não serviu para nada, não. Não, serviu seguramente. Eu acho que... É porque também não podemos menosprezar as hard skills, não é? No fim do dia. Elas são a base. Não, as hard skills são a base. E o Miguel disse há um bocado, primeiro asseguro-me que as hard skills são lá. Mas eu lembro-me, um bocadinho uma história que tem a ver com o que acabaram de contar, eu lembro-me, uma das entrevistas que eu fiz como candidato a uma posição, que mais me marcou, e não me vou esquecer dela na vida, foi uma entrevista para uma função na região Europa, a trabalhar diretamente com a da região Europa na empresa onde eu trabalhava na altura, e portanto eu entrei no gabinete da senhora, a senhora estava à minha espera, e eu preparei-me à exaustão, a função, os artes que eu tinha que ter, as minhas experiências passadas. E eu entrei, ela perguntou-me de tudo e mais alguma coisa, menos nada, zero sobre o que... E a sua vida? Ela perguntou-me quem eu era, o que é que eu valorizava. Ela levou-me a falar de coisas muito difíceis para mim de falar. Levou-me a pontos onde eu me tornei muito vulnerável durante aquela entrevista. Eu saí daquela entrevista a pensar que me tinha corrido mal. Porque eu cheguei mesmo a pontos muito sensíveis, muito emocionais, e fiquei muito admirado no dia assim quando ela me telefonou a dizer parabéns, o lugar é teu. E eu depois perguntei-lhe, mas o que é que aconteceu? Porquê é que fizeste isso? Ela, eu a Sarcil já sabia que tu tinhas. Que tu eras capaz de fazer a posição, eu já sabia. Eu precisava de saber se eu me apetecia trabalhar contigo. É isso. E isto é uma coisa extraordinária, não é? E acho que está exatamente ligado com isto, porque que ela tentou perceber ali quem sou eu, que pessoa estava ali, e que pessoa estava ali não só nos meus valores pessoais, mas também da forma como eu reajo às coisas. Ela explorou se eu era capaz de rir de mim próprio em algum momento daquela conversa. Tivemos uma hora e qualquer coisa a conversar, e a senhora não era por acaso que ela tinha a posição que tinha, porque de facto tem uma inteligência emocional absurda. E levou-me a sítios que eu nunca pensei que pudesse ir numa entrevista. E os hard skills tinham que estar lá, porque se não estivessem lá eu nem à entrevista chegava. Certo. Mas o que me diferenciou não foram os hard skills. Mas Hugo, hoje quando faz um processo de recrutamento, é essa a entrevista que faz? Não necessariamente, porque não tenho essa capacidade que a senhora tinha de me levar aos sítios que ela me levou. Mas a preocupação é a mesma. A minha preocupação hoje, quando faço uma entrevista, é tentar entender a pessoa que está do lado de lá e tentar entender se esta pessoa vai ser ou não vai ser capaz de responder da forma que o Nelson dizia há um bocado, com lealdade, com honestidade. O que é que eu posso esperar dela quando as coisas se tornarem difíceis? Não é? O que é que eu posso esperar dela quando acontecer alguma coisa que não devia ter acontecido e vai varrer para baixo do tapete e esconder ou vem falar comigo? Se é uma pessoa que me vem perguntar de cada vez que tiver que tomar uma decisão, ou se é uma pessoa que vai ser capaz de tomar a decisão por ela própria. Ainda que correndo o risco, por vezes, de... É óbvio que eu estou disponível para as pessoas que trabalham comigo para os ajudar a tomar decisões. Mas a minha ambição é que eu não faça falta nenhuma. Se eu não fizer falta nenhuma, é a melhor que me pode acontecer, não é? E atingiu corretamente a sua função. Exatamente. É um trabalho bem feito. Exatamente. E portanto, é isto que eu procuro saber. Quando faço um recrutamento, é isto que eu procuro analisar. Obviamente que a pessoa só chega àquele momento do recrutamento se as hard skills estiverem lá. E portanto,
em relação à pergunta inicial. As hard skills são fundamentais, não deixaram de o ser. Ninguém pode ser médico sem ter o curso de medicina, ninguém pode ser... Há coisas que são absolutamente fundamentais e tem que lá estar. É que eu estou a ver toda a gente que sonha com uma carreira na indústria farmacêutica, há que sair para aí no 9º ano. Quer dizer, assim, agora precisa só... Não, tem que lá estar. Pode ser. Pode. Não, calma aí, pode ser. Epá, o Hugo está a subentender uma Em coisa Portugal, que é não, muito porque é o importante. 10º, a escolaridade mínima. Décimo segundo. Está a subentender ou a dar a entender uma coisa, e que é verdade. Os hard skills fazem, quando os temos bem, fazem que nós conseguimos depois ter os soft skills bem. Porque já não estamos preocupados com os hard skills. Quando não os temos bem, estamos tão preocupados em fazer corretamente as coisas que já nem temos capacidade para o resto. E por isso é que isso é importante. Tem que ter. Tem que ser. Não pode ser de outra maneira. Para quê? Para eu poder explodir, para eu poder mostrar-me. Os hard skills numa entrevista, eu acho que Serve para dentro de um nada. currículo É um papel. nós percebemos se tem, se não tem. Embora eu continue a achar, por exemplo, as pós-graduações está bastante apto. Mas eu posso tê-los e não os saber aplicar. É verdade, mas isso também é evidente ao fim de um dia de trabalho. Ou seja, ao fim de um dia de trabalho dá para perceber, ou então com 2 ou 3 O Nelson perguntas, nunca me quem seja perguntou. da área, Pouco. de quem seja da área. Um dia de Ao fim de trabalho. um dia nós percebemos que a pessoa sabe entregar aquilo para aquilo que foi contratada, não é? Porque a parte hard é muito fácil e melhor ainda quando agora a competência está tão especializada ao conhecimento que é fácil fazer 2 ou 3 perguntas sobre determinada área, saber se a pessoa entende ou se não sabe, ou sabe aquilo que estamos a falar. Embora eu continue a achar que a importância do participar, ter formação, participar em pós-graduações e tudo o resto, para além do network que traz, também traz mecanismos de aprendizagem de novas formas de pensamento, de começar a ver os problemas de outro ponto de vista, de começar a destruir algumas daquelas crenças que nós temos em determinadas situações de gestão, e eu continuo a achar que há um ponto fundamental. Nós tomamos as boas decisões, que eu digo que são de intuição, mas que não são, ou então são de uma intuição informada, têm por trás dados, facto, que nós transformamos em conhecimento. Nós, ou melhor, as pessoas inteligentes transformam aquilo em conhecimento. Não trabalham nos 64 bytes, trabalham a 2 GB. Já transformaram aquilo em algo útil, que lhes vai ser útil no dia-a-dia. Não é? Tem que ter esta parte, que é os dados, mas depois tem que ter experiência. E, por exemplo, a formação do Hugo dá-lhe isso, dá-lhe os dados, dá-lhe o conhecimento, dá-lhe a experiência e dá-lhe a possibilidade de ouvir outras experiências. E isso permite que nós tomemos boas decisões. Se em paralelo com isso nós ainda tivemos todas as outras soft skills, então nós temos bons líderes, isso eu não tenho dúvidas, porque já tivemos o filho, como o Miguel dizia. Sim. Não é? Já avaliámos os comportamentos do filho, salvo seja o filho, entre aspas, não é? Não sabia. É verdade. Muito parabéns aos dois por terem Mas eu continuo a achar que é fundamental. Ou seja, as pessoas agora não devem achar que vamos abandonar porque nós na palma do telemóvel conseguimos ter a pós-graduação. Não conseguimos. Porque depois há momentos dentro destes períodos formativos que só se vivem ali. Mas eu queria ir por aí. Ok, não será de entrada, mas de desenvolvimento de carreira, seguramente, porque tocou aí num ponto que ainda não tinham tocado ao longo desta já mais de 1 hora, se juntarmos o episódio da semana passada de conversa, que é, e o tal do networking? Qual é o peso? Eu acho que quer dizer, eu acho que sempre foi. Voltamos ao mesmo. Sempre. Já era. Mas hoje, O networking agora eu acho que está diferente. E- Ou seja, voltamos a... O networking, de antes nós fazíamos de uma forma pessoal, conhecíamos as pessoas, conhecíamos à mesa, era muito... Eu ainda continuo. Neste momento o network existe e é feito até de uma forma digital. Nós não conhecemos as pessoas e dizemos é meu amigo no LinkedIn, ou é meu contacto no Facebook, e nunca os vimos, ou se os vimos foi de relance. Temos amigos em Taiwan, na China, não. E quando precisamos, temos a curiosidade e eu acho que até o atrevimento digital de mandar uma mensagem e dizer, olha, és meu conhecido aqui no LinkedIn, precisava disto. E as pessoas respondem, porque esse próprio comportamento que nós falávamos há bocadinho, que os inteligentes adaptam-se, e como o Miguel falava do Darwin ainda há pouco, a evolução traz a necessidade de adaptabilidade. Eu acho que o network passou a ser, para além de tudo, muito mais global, muito mais rápido
e já não feito da forma tradicional que fazíamos. Nós já não temos que nos sentar à mesa para nos tornarmos, temos o telemóvel ou temos o e-mail, porque está tudo ali à distância de um clique. Mas eu acho que continua a ser fundamental. O sábio é aquele que sabe, tendo um network expandido, sabe dentro do network quem é que são os seus amigos, salvo seja. E sabe gerir a sua E rede. sabe gerir a sua rede. Mas tem que saber bem quando precisa de algo mais intenso sobre uma determinada área, é este que vai ter. Porquê? Porque o LinkedIn eu tenho 17 mil contactos. Se eu não souber optimizar os 17 mil para aquilo que eu preciso, não tenho nada, não é? Na prática tenho uma coisa cheia de nada. Portanto, o network eu acho que, apesar de agora ser muito facilitado pelas ferramentas digitais, é muito dificultado pelas ferramentas digitais, porque conseguimos ter um grande número de acessos, mas depois não sabemos fazer nada com ele. Portanto, eu acho que o sábio é aquele que consegue gerir isso bem. Eu não consigo, mas o sábio eu não sou sábio. Mas eu queria a opinião do Hugo sobre isso mesmo. Não, a criação de uma rede é absolutamente essencial, mas é muito difícil. Pois. Vamos ser sinceros, porque há uns anos atrás tive um mentor que me disse: epá, tu se quiseres ter uma network, não tentes fazer favores às pessoas, pede-lhes antes favores. Porque no momento em que tu queres criar uma rede a partir das coisas que tu fizeste aos outros, isto é curioso, a partir fizeste uma coisa àquele, desta coisa, a sensação que tu estás a criar é uma sensação de dívida, e essa sensação é incómoda. Se tu lhe pedes, ao contrário, és tu que estás em dívida, e essa situação não é incómoda. E eu tento aplicar esta regra. Claro que estou disponível e tento ajudar sempre que é necessário, mas eu tento estabelecer a minha network através desta ligação, do ser capaz de contactar com alguém, como disse o Nelson, para, somos da network. Está a ver porque é que eu sou chato, não é, Hugo? Era pedir-lhe o favor de vir pronto. Não, foi. Estás em dívida. Eu é que estou em dívida. Eu gosto muito de estar aqui. Mas eu procuro aplicar essa regra, mas é muito difícil, porque lá está, hoje multiplicamos os contactos por muitos milhares e é impossível mantermos uma comunicação aberta com milhares de pessoas, quer dizer, é impossível. Portanto, é preciso fazer as escolhas certas. Eu antes tentava fazer um profiling, não neste mundo, neste eclodido mundo digital, onde temos 17. O Miguel ainda se possível, não é? O Miguel ainda fazer se lembra na primeira... para tentar perceber se eu tiver um interesse desta área e precisar de recorrer a alguém por este motivo, ok, eu pelo menos tenho ali um profiling de um grupo que tem características semelhantes, não é? Nós ainda e lembramos cada vez eu faço menos isso, porque cada vez menos tenho competências para o fazer, e de facto a rede é cada vez mais expandida, não é? Que é uma coisa... Ainda toda a gente se lembra na primeira temporada dos Nelson Pires Files. Todos os convidados tinham, ainda existe aqui o arquivo, portanto, Profiler. Eu tive um chefe que tinha uma caixa de sapatos com as fichas das pessoas da network dele. E ele levava aquilo de uma forma quase automática. Ele tirava a ficha que estava à frente. Hoje é para este senhor que eu vou ligar. E não havia LinkedIn, não havia nada. Pegava no telefone e ligava. E depois punha a fichinha atrás, no fim. A dar a volta. Eu acho que todos nós acabamos de fazer isso, não é? Todos nós classificamos as pessoas por determinadas competências ou formações ou locais onde conhecemos. Tentamos ter ali uma regra comum para poder agregar grupos de pessoas, não é? Mas um profiling bem feito, eu acho que é meio caminho andado para ter uma network muito eficaz e eficiente. Miguel, e esta coisa do network, para já queria saber qual é o valor que lhe dá, mas imagino que não esteja muito... tem uma opinião muito distinta. E depois... vale a pena este investimento em gerir esta rede, efetivamente? Deve ser uma preocupação? Na perspectiva da carreira, vá. Eu acredito que possa ser. Eu tenho uma network muito pequenina. Portanto, e não perde muito tempo a geri-la? Não perco mesmo mais tempo. Tenho para aí no Instagram 100 pessoas, no LinkedIn 120, coisas assim. É o que se chama bicho do mato. Pronto. Mas a network não é só nas redes sociais. É verdade. Claramente, não é? Não, nas redes sociais tenho muito pouco, tenho mais no Facebook, depois vão pedindo e não sei quem são, vou dizendo que sim. Mas sim, depois, fora das redes sociais, mas fora das redes sociais já tenho mais, mas eu não a giro. Ou seja, não tenho a preocupação de saber das pessoas. Não, isso tenho.
Isso tenho. Do que é que está a acontecer, o que não está a acontecer, etc. Isso tenho. Mas, e estou disponível para sempre que me pedem para ajudar, etc, etc. Mas não tenho uma metodologia, ou seja, não estou formatado para ter uma metodologia para gerir essa network. Acho que é natural e tenho opinião, posso ir errada, que a network, quando é bem feita, se eu não ouvir da pessoa durante 5 anos, da próxima vez que esteja com ela é como se não tivesse 5 anos, e portanto funciona bem. Agora, é lógico, falando desta forma, que quase toda a minha vida foi passada em network, ou seja, conhecer pessoas nos sítios, o que fazem, o que não fazem, as características de cada uma, as funções não é funções hierárquicas, mas as funções que elas são capazes de desempenhar, o quem podem facilitar, isso faz parte da nossa estrutura, e quem gera, se estiver isolado, está feito, não tem hipótese nenhuma. Portanto, mas não tenho um método, como o outro senhor que todos os dias telefonava põe não sei o quê, isso é um método, não é? Mas também é uma skill, não é? É um método. Pronto, há outras maneiras, o estar presente e a pessoa sempre que solicitado responder, e responder depressa, porque o responder depressa mostra que está atento, não é? Isso gera também a facilitação dessa network, e não fechar a network. Agora, mas eu não sou das redes sociais, aqui faz-me confusão, porque acho que é bom para saber aniversários e eventos específicos, mas é a minha maneira de ser. Por exemplo, eu tenho uma grande incompreensão em relação mas tenho incompreensão, não quer dizer que eu esteja certo e os outros errados. É um skill que lhe falta. Pronto, como é que as pessoas hoje escrevem mais do que falam? Eu estou sempre a dizer às pessoas, telefona, fala com a pessoa. E as pessoas, não, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda uma... E a mim faz-me confusão, porque sempre resolvi as coisas melhor a falar, mais rápido, mais eficaz, mais... do que escrever. Então quer isto? Tu queres azul ou vermelho? Vermelho. Então, mas não queres azul. Mas eu estou ali meia hora, sim, não, sim, talvez, não sei quantos. E a pessoa do outro lado da secretária às vezes. Pois. Ou na mesma sala. Pronto. E a pessoa falando. Por isso, o Nelson sabe que eu faço isso, ou ainda hoje faço isso. Pergunta numa entrevista. Diga. Escrevia ou ligava? O quê? Se eu faço essa pergunta, mas de caras. Boa. De caras. Isso faço sempre e tento perceber. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho fundamental, as pessoas dizem, não é preciso isso. Mas, por exemplo, eu acho que para liderar uma empresa é andar a passear pela empresa. Isso é fundamental. Fundamental. O smell of the place. Pronto. Smell of the place é uma coisa fabulosa. A ir pela empresa e perguntar às pessoas coisas sobre o cão, a bicicleta, onde se foi comer, e a pessoa, estou a fazer network, estou a ganhar informação, estamos a ganhar várias coisas, e não é falso. Se a pessoa for lá de uma forma metodológica, não é? É falso. O outro diz, pronto, ok, foi a altura que passou. Eu às quintas, às Era a minha passa semana. aqui. Pronto. Não, aquilo tem que ser natural, porque isso é que faz a vivência. Quando estou nas reuniões com colegas meus da indústria, eu estou interessado por eles todos, não é? Espero que eles também estejam interessados por mim, mas eu tenho que me fazer interessante. E isso é que é a network. Portanto, eu gosto de falar, porque acho que o falar é onde se consegue a comunicação mais eficaz. Não é? O escrever, ainda por cima hoje em dia, pode-se escrever com o chat GPT a uma velocidade tão grande que os dois, no dia fizemos isto como eu falo a sério, fizemos isso como experiência e eu e um amigo tivemos 2 horas e um quarto sem escrever nada, foi o GPT que andou a falar um com o outro. Só lhe dei a instrução, vai respondendo, é este. E é impressionante, aquilo foi. Tiveram a falar. Por acaso não disseram nada de estúpido, mas... E a aprender. Não sei se tem capacidade do GPT de aprender ou não faço ideia. Mas pronto.
Mas o que é certo é que há ali coisas que não fui eu, nem sequer eu não respondia daquela maneira, por exemplo, percebe? Que ele desenvolveu outra conversa para aquele lado e o outro lado, deram os dois a mesma instrução, e de propósito, a ver onde é que aquilo chegava. Giro. Epá, não, portanto, a comunicação hoje em dia, escrita, eu tenho uma desconfiança sobre a comunicação histórica. Quando me estão a escrever, não é? Eu no outro dia pediram um artigo de opinião, ChatGPT, e mandei. Estou a falar a sério. E depois disse à pessoa, olha, isso foi o ChatGPT. Epá, mas esta coisa está boa, então publica. Nós temos que ter muito cuidado. Os cronistas estão pela hora da morte. Não vale a pena. Embora eu acho que ainda comete alguns erros. Eu utilizo muitos erros. Utilizo não Quando as pessoas não profissionalmente. tiram aquela linhazinha que diz Outra coisa, não, então aquela linha de parágrafos que às vezes tem uma linhazinha, tem sempre em aptos, que é o formato Telegram, portanto aquilo dá para perceber perfeitamente às vezes quando é o ChatGPT. O que eu acho que é uma forma, provavelmente o melhor do que eu, ou o Miguel, ou tu, Paulo, não sei, mas eu coloco o ChatGPT resposta, copio para o Gemini, E volto a fazer a mesma pergunta e por norma há sempre ali meia dúzia de correções e no limite ainda vou ao DeepSeek para corrigir a resposta do Gemini e depois volto ao ChatGPT porque de facto comete ainda alguns erros e apesar de eu ter no ChatGPT a descrição do meu perfil, eu gosto de uma resposta com humor, que é possível, não é? Portanto nós classificamos e dizemos, quando me responderes eu quero respondo de uma forma sarcástica, irónica, eu quero que inclusive questiones a minha pergunta. E aquilo é engraçado, parece o tipo, pronto, lá vens tu outra vez com estas perguntas, não sei o quê, vou-te responder de uma forma muito simples, porque eu sei que tu não percebes coisas, goza comigo, portanto o sistema goza comigo, que eu acho que é fundamental uma coisa que o Hugo disse, que é a capacidade de nos rirmos de nós próprios. Mas eu continuo a achar que ainda não é um modelo perfeito, vai ser, não é? Porque nós estamos a alimentar um modelo com tanta informação, tantos dados, certo? Mais tarde ou mais cedo vai tender a corrigir, porque eu ainda acho que é muito preguiçoso. Nós somos mais, mas o sistema ainda é preguiçoso, ou seja, vai àquela... Somos nós que Primeiro estamos a ensinar. vai às fontes mais óbvias e não confirma, e nós, quando queremos informação correta, temos que lhe dizer, olha, tens a certeza do que escreveste está correto? Coloca-me as fontes, não é? Ele tende a colocar logo na primeira resposta, mas então quando o confrontamos e dizemos, olha, o Gemini diz que a resposta ideal é esta, não é a tua, e metemos em competição um com o outro os sistemas, e é engraçado que as respostas realmente vêm diferentes. Agora, o Miguel tem razão, ou seja, Vamos agora centrar. é um bocadinho irritante. Portanto, o Aquele skill que aqui nós é mandamos saber uma trabalhar com- apresentação, não, quando mandamos uma apresentação e 5 minutos depois vem um resumo da apresentação que nos custou 2 dias a fazer e a construir, tivemos de ir buscar dados a todo lado e depois vem alguém incluindo a anexou aquilo no ChatGPT e aquilo extrai o resumo. comenta. E comenta, e uma pessoa tende a... Eu já respondi uma vez assim, porra, vi 48 horas, não dava mais do que 5 minutos teus. Porque de facto a pessoa tende a ser preguiçosa. Eu acho que é um dos riscos da inteligência artificial. Eu vinha no caminho, e desculpem que eu até cheguei uns minutos atrasado, vinha a dar notícia que a Google para o ano já vai ter os óculos com inteligência artificial integrada, que ainda é muito mais monstruoso do que a forma como nós a temos neste momento. Neste momento temos que aceder à inteligência artificial, temos de entrar no ChatGPT. Sim, ela vai precisar estar integrada. Vai, portanto, tudo aquilo que nós vivenciamos vai estar depois interpretado já com a inteligência artificial, que é, eu olho para um autocarro e ele está-me automaticamente nos óculos a dizer, vai para a margem sul, custa X, vai parar aqui, tu vais a caminho de tal, portanto podias até apanhar, ou seja, começa a ser parte da nossa vivência, não é? Portanto, o que nos pode levar ao risco de nos tornarmos preguiçosos intelectualmente, que é uma coisa que me preocupa. Portanto, fica já combinado que em dezembro de 26 fazemos Skills 2027. Não, em dezembro de 26 eu estou aqui de óculos e estás a fazer perguntas e eu estou a dizer, respondo lá, senhor. A responder, senhor Pachupa. Mas por isso mesmo é que eu defendo que nós devemos falar. Ora, pois. Porque aí eu sei o que é que... eu tenho uma desconfiança, nitidamente agora no escrito, uma desconfiança não é de não ligar a nada, mas por isso prefiro falar. Porque aí eu sei que é o outro interlocutor que está a falar. Então, vai haver provavelmente outro que a inteligência artificial responde por mim, até com a minha dicção. Vi já no outro dia um amigo... É possível, mas está bem, mas isso já estamos a falar de outra... Por isso eu percebo. Mas faz-me confusão.
E a geração, por exemplo, dos meus filhos estão a combinar um jantar É muita dificuldade. em WhatsApp, e eu disse, pá, telefona, Não que consegue, sabes não gosto. exatamente, Não, em 5 minutos sabes não é um comportamento tudo. natural. Não, e quase, aliás, marcar a mesa do jantar também já não se liga para as pessoas a dizer, olha, reserva-me uma mesa. Então, Mas é não é um tudo muito comportamento difícil. natural. Não é, não, O telefone não. é o telefone. Mas- Mesmo entre namorados de 18 anos, preferem trocar mensagens do WhatsApp do que falar um com o outro, que é uma coisa. Pai, meus filhos, eu vejo, eles estão a trocar. Eu espero que Não, isso depois eu vale acho a que lhes pena. passa, não é? Não, Ou seja, sim, eu depois espero que optimizam isso o acabe por processo, mas dar a volta como nós fazíamos às máquinas dos flippers, não é? Sim. E agora? E agora, pum, Ora, portanto, a Dona Elvira. a nossa parte, o escalão etário mais baixo da nossa audiência, puf, agora foi. Desligaram agora mesmo. Hugo, Posso introduzir uma coisa aqui sobre exatamente em sobre relação a Nelson, me introduz à vontade. Agora, a questão aqui, vou-lhe só pedir que crescer dos... Mas ainda me como dizia eu, Não, eu posso Ah, falar, um ditador, É jornalista. deixe-me só acrescentar uma tarefa à sua intervenção aqui, até porque caminhamos para o final, que é, então, e depois desta conversa toda, como é que eu quero candidatar a um cargo diferente noutra companhia porque representa uma promoção para mim, ou quero entrar neste mundo do trabalho de uma maneira geral, mas mais especificamente na indústria farmacêutica, como é que depois desta conversa eu me preparo para uma entrevista? É porque estou desgraçadinho, não? Vou introduzir e depois respondo. Primeiro introduz, Não. por favor. O é teimoso, é Não, persistente, vamos pôr isso o de uma forma moderador, o moderador autorizou. Claro, sim, Não. autorizadíssimo. Não, porque esta questão da inteligência artificial eu acho interessantíssima e eu tenho uma relação com a inteligência artificial quase diária, mas eu Uhum. concordo com os riscos e acho que há um risco extra em cima desse, que é um risco que eu acho que seria super aborrecido se nós nos deixamos capturar por ele, que é de ficarmos todos iguais. Pois, De repente, o é o algoritmo, mesmo algoritmo a responder a tudo para todos. E quer dizer, isto é uma coisa, é de um aborrecimento tremendo. E portanto, a inteligência artificial tem que ter sempre, na forma como eu vejo aquelas ferramentas, supervisão humana. E o nosso cérebro tem que ser o que comanda. Eu, quando envio uma coisa que é feita que fui à inteligência artificial para buscar ajuda, eu continuo a ser responsável pelo que enviei. pois, E se sou responsável pelo que enviei, eu tenho que concordar com o que está ali, tenho que estar confortável com o que está ali e tenho que tentar fazer meu aquilo que está ali, não é? Copiar e colar e aqui vai. E No fim do dia, dar uso a um skill que a semana passada o Nelson aqui deixou, que é accountability. accountability, exatamente. Ou seja, as ferramentas são excelentes, mas o homem tem que ser o piloto dessas ferramentas e não o contrário. Porque no dia em que for o contrário, aí sim corremos o risco quer dizer, de deixarmos de pensar é monótono. e de nos tornarmos todos os É a individuais monotonia, do outro, exatamente. que é uma chatice tremenda. Relativamente a alguém que quer entrar na indústria farmacêutica ou vai quer ter mudar de empresa, etc., E vai ter aquela entrevista. eu, outra vez, é muito difícil dar uma receita absoluta, porque ainda na semana passada o Miguel disse que não há receitas, nunca houve, e hoje há ainda menos receitas. Mas eu acho que a principal, eu se tivesse que dar um conselho, e dou às vezes, as pessoas digam-me, olha, como é que eu devo fazer, como é que eu me devo preparar, etc. Eu diria, a primeira questão é, obviamente, conhece a empresa, procura saber Nem o que mais, a empresa nem- faz, procura, não vás às cegas, porque a pessoa que te vai entrevistar, no mínimo, há um mínimo de expectativa que tem em relação àquilo que tu já conheces, já tentaste saber. Segundo, não digas que és curioso, mostra curiosidade. Não digas que és responsável, mostra responsabilidade. Utiliza aquele espaço para mostrar as diferenciações que tens e não para dizeres o quão bom és a fazer isto ou fazer aquilo. E, portanto, leva perguntas preparadas, sabe o que queres saber sobre a empresa, sabe o que queres saber sobre a função e ser tu mesmo, obviamente, não tentes ser alguém que não és, porque senão vai correr mal. Depois, no primeiro dia, descobres-te que afinal que a pessoa não é aquilo que era. Não corresponde. Quanto aos skills, nós falamos deles durante estas duas semanas. Eu acho que nenhum deles foi uma surpresa abissal. Não falamos, curiosamente, eu estava à espera de que falássemos sobre isso, da tão falada literacia digital, que eu gosto pouco deste conceito, gosto mais de um conceito que é a fluência digital, porque ler
ler e compreender, que é a literacia, não é? É um nível baixinho. Hum. E já estamos a Temos que ser falar de mais gerações forte, Fluente. mais Não, mais não, longe. Claro, Temos que fluente. ir mais longe. Eu não... E, portanto, obviamente, não falamos sobre este, mas este acabou por estar presente de uma forma, geral. Curiosamente, esta questão da literacia e da fluência, eu falo algumas vezes sobre ela com pessoas que trabalham comigo, quando dizem, mas afinal qual é a diferença? Bem, é muito simples. Tu, se sabes, se tens literacia numa língua, és capaz de ler um texto e compreendê-lo, mas quando lês um poema não percebes o sentido profundo que está atrás daquele poema. Precisas de ir muito mais fundo para ser capaz de perceber isso. E, portanto, se eu quero utilizar as ferramentas digital com responsabilidade e continuar a ser accountable pelo que envio e continuar a estar a pilotar a utilização e o output daquelas ferramentas, eu preciso muito mais compreender o que elas me dão. Eu tenho que ser capaz de compreender o que está por detrás daquilo que eles me dão e fazer daqueles outputs meus. Muito E, bem. portanto, seria este o conselho que eu daria. Obrigado. Se calhar muito difícil de ser. Bom. Miguel, e o que é que não devem fazer? Nunca. Preparar-se demasiado. Porque entram com stress e até querem passar ali uma data de coisas e quando as coisas não começam a correr com o ritmo que estão preparados, o nível de stress aumenta de uma forma muito grande. Geralmente dá chatice. Portanto, é ir para lá, saber o que vai fazer. Hoje em dia conseguimos saber mais sobre as empresas, etc. Como o Hugo disse, ter as suas... Portanto, se eu leio, se eu vejo, se eu investigo, tenho que ter perguntas. Porque senão não consigo ver, não percebi nada do que é que ali está. Portanto, essas perguntas são para ser esclarecidas, não é? Também porque numa entrevista de trabalho é binominal, ou seja, eu também posso não querer ir trabalhar, porque no fim de contas, afinal, não quero trabalhar aqui. Portanto, não é só de um dos lados, não é? Portanto, o entrevistador também vai ter que passar da empresa o suficiente para que o outro se sinta atraído para trabalhar lá. Portanto, agora, e acho que é muito difícil, eu nunca tive problemas, mas noto que é difícil, que está completamente à vontade. E a pensar, eu não estou aqui a fazer para entrar, se calhar até nem entro. E portanto, Estou a fazer para sair. Não estou aqui a fazer favor nenhum, não é? Pois, estou... Eu lembro-me que no processo de recrutamento da Menarina, já disse isso muitas vezes, eu entrei e disse, ok, isto não vai ser... Estava completamente... Disse coisas que provavelmente não diria... que se estivesse muito preocupado e muito focado. E depois, no fim, por exemplo, o Aleotti, o Dr. Aleotti, que era o dono da empresa, já faleceu, teve uma conversa no fim comigo, muito gira, nas generalidades. E no meio de muitas coisas, já a uma altura disse, pronto, és tu. E eu, é? Fiquei assim daquela coisa, a maneira como tu falaste do teu avô, estás recrutado. Ele já era avô. Naquela... Não, foi. Estou a brincar. Não, é verdade, mas ele disse, a maneira como tu falaste do teu avô, estás recrutado. E não se prepara. não é aquela história. Isso não se prepara, não é? Pá, não se prepara. Não se prepara. Mas que ele foi, como homem muito evoluído, não é? Ele foi à procura dessas histórias todas e tal. Uma sala, ok, és tu, pronto, já está. Paulo, Quero acrescentar alguma coisa? Quero, é porque a tua pergunta é pertinente, mas as pessoas devem fazê-la todos os dias. Porque não é chegar ao dia anterior à entrevista e dizer como é que eu me vou preparar. Eu acho que as pessoas têm mesmo de se preparar todos os dias para um dia em que podem ir a uma entrevista. Todos os dias fazer são as bons para fazer uma pós-graduações, entrevista, não é? é fazer a formação quando é necessária, é a conversa, aquela conversa, se calhar com alguém que nos pode de alguma forma mostrar um caminho novo, ou mostrar informação nova, ou de novos comportamentos. Portanto, ou seja, as entrevistas não se preparam um dia antes, preparam-se no dia a dia, com formação, auto ou hetero, das formas que nós conseguimos ir buscar informação, com a experiência, com o cometer erros, com o aprender, e essa parte nós não podemos escamotear, ou seja, eu não preparo nenhuma entrevista no dia anterior, porque se eu preparar, então nunca vou ser um bom candidato. Eu só vou lá se tiver um bom currículo, portanto eu tenho que preparar todos os dias a minha entrevista,
Eu só vou lá se tiver uma boa competência, portanto tenho que preparar boas competências todos os dias a minha entrevista, se tiver uma boa rede, portanto, ou seja, para além do que o Hugo e o Miguel disseram, fundamental, mas é todos os dias que se prepara uma boa entrevista. E uma boa entrevista não é só um bom currículo, é bons comportamentos, bons exemplos, bons valores, boas referências, porque quer queiramos, quer não, apesar da proteção de dados, todos nós quando contratamos vamos sempre à procura das referências das pessoas, informal ou formalmente, mas vamos. Portanto, é todos os dias que se prepara uma boa entrevista. Muito bem. Então, preparando uma boa entrevista, diga-me lá quais são as suas sugestões para o mês de janeiro. Bem, primeiro vão votar. Na primeira e na segunda volta. Essa não vale que fui eu. Segundo, comprem já o registro para o Rethinking. Portanto, acho isso fundamental porque vai votar muito rapidamente. Já vai direito a 2 pastéis de nata. E isso é um perigo. Terceiro, eu gosto muito da forma como Portugal encara o mundo da música e a cultura na música. E portanto nós vamos para o ano ter 3 grandes bons festivais. Há mais, mas estes são os que eu gosto, portanto, perdão os outros, que é o Primavera Sound, é o Nós Alive e o Rock in Rio. E eu acho que está na altura ainda com possibilidade de encontrarem para as datas todas dos concertos. São bandas algumas mais disruptivas, outras menos, outras mais, eu acho que são mais consensuais para toda a gente, mas eu acho que a experiência do festival, estes 3 são totalmente diferentes. Um no Parque da Cidade, outro ali na Gar Marítima de Algés, o outro onde o Senhor Papa esteve, portanto ali no Parque das Nações. São a própria experiência de ir ao festival é uma mais-valia, e eu acho que nos enriquece muito, não só do ponto de vista do festival, não só do ponto de vista cultural, mas enriquece-nos muito toda aquela cor, aquele movimento. Portanto, sabendo que o preço dos bilhetes são caros, o melhor é começar já a partir de janeiro a comprar um bilhete para um festival, depois em fevereiro um bilhete para outro e depois em março um bilhete para outro, porque eu acho que vale a pena. O verão é sempre muito bom, os festivais acrescentam. Muito bem. Miguel? Não vou a festivais. Está bem. O Miguel vai estar culturalmente. Não. No próximo passeio de clássicos. Pois é, olha, para casa lá sei dos ingleses, lá está. Isso é muito elitista. Quando? Em janeiro, logo, em 24 de janeiro. Paulo, Está aí uma sugestão. muito elitista, não é? Para nós, povo, não vamos. Este dos ingleses, vou. Vai. Vou para a estrada com uma bandeira fazer claque. Eu também. Pois. Olha, para quem tiver carros ingleses, vá ao passeio dos ingleses, eu aceito. Pronto, que é dia 24 de janeiro. Paga um bocadinho, mas vai. Vês? Não, paga. Nós não temos estudos para isso. Não, Menina Bonita não paga, mas também não vai. O votar é óbvio. Eu janeiro, eu acho que é aquele mês em que nós estamos todos muito bem intencionados, e depois já não fazemos nada que aquilo que temos intenção em janeiro. Eu não consigo dar sem ser Vão para e compram essa coisa de ir ao ginásio. Pois, e as outras coisas que têm para fazer, acho que também têm de olhar para isso. Eu acho que que as pessoas devem. Eu tenho uma ideia, se calhar, eu acho que vamos ter chatices. No nível geopolítico vamos ter chatice, e portanto se calhar é melhor começarmos a preparar a nossa sobrevivência no aspecto das coisas, não é um aspecto cataclístico, mas ver o que é que temos que fazer, como é que temos que reagir, etc. E não é um mau ano. Muito bem, veremos, cá estaremos para conversar sobre isso. Hugo, quer deixar sugestões para o mês de janeiro, para além de inscrevam-se rapidamente no Rethinking? Bom, inscrevam-se rapidamente no Rethinking. Está a esgotar. Também vão votar, obviamente. Não, está a esgotar o Rethinking já. Sim. Eu acho que há 4 ou 5 lugares livres. Não. Senão as pessoas já nem valem a pena. Ainda há alguns, ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Ainda está. Eu não, para janeiro não. Quer dizer, depois destas, há muito pouco a acrescentar. Eu acrescentaria uma, porque janeiro é o primeiro mês do ano e, portanto, uma para 2020. Porque falamos aqui das questões da saúde física e ir ao ginásio para o ano que vem. Temos sempre esta vontade em janeiro. Temos o Miguel a dar-nos música. E bem, uma boa música. Temos sempre esta vontade em janeiro de começar o ano diferente.
A minha sugestão é que, além da saúde física, pensem também no vosso. E não estou a falar tanto de saúde mental, estou a falar se queremos ser bons profissionais, se queremos ser capazes de ser criativos na profissão, o alimento da criatividade é a arte. E, portanto, eu acrescentaria à música outras coisas, mas procurem garantir que pelo menos uma vez por mês estão expostos à criatividade e a artistas diferentes, de áreas diferentes, porque no final de contas, se conseguimos fazer isto de forma sistemática, isto depois também vai influenciar na nossa capacidade de entregar resultados nas nossas profissões. Muito bem, meus senhores. Muito obrigado, muito boas entradas e tudo isso, e vemo-nos em janeiro. Boas festas. E muito obrigado pelo convite. Um feliz ano de 2026. 2026.